Bom dia, iremos apresentar o trabalho do curso de Licenciatura em Computação da disciplina Fundamentos da Educação à Distância, da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, e do Núcleo de Tecnologia para a Educação, NEAD. A temática do nosso trabalho são os paradigmas da educação à distância e presencial, suas semelhanças e diferenças. Componentes: Gerson Pereira Meirelles e Keliane Souza Moreno. Agora, iremos dar prosseguimento à apresentação com a Keliane fazendo a introdução do trabalho. Oi, iremos falar sobre paradigmas da educação à distância e presencial, semelhanças e diferenças. Atualmente podem ser consideradas as seguintes modalidades de educação: presencial e à distância. A modalidade presencial é a comumente utilizada nos cursos regulares, onde professores e alunos encontram-se em um mesmo local físico, chamado sala de aula. Na modalidade à distância, professores e alunos estão separados fisicamente no espaço ou no tempo. Esta modalidade de educação é efetivada através do intenso uso de tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não apresentar momentos presenciais. De acordo com Nunes, a educação à distância constitui um recurso de incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva que outras modalidades e sem risco de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação clientela atendida. Isso é possibilitado pelas novas tecnologias nas áreas de informação e comunicação, que estão abrindo novas possibilidades para os processos de ensino e aprendizagem à distância. Novas abordagens têm surgido em decorrência da utilização crescente de multimídias e ferramentas de interação à distância no processo de produção dos cursos, pois com o avanço das mídias digitais e da expansão da internet, torna-se possível o acesso a grande número de informações, permitindo a interação e a colaboração entre pessoas distantes, geograficamente ou inseridas em contextos diferenciados. Certo, como podemos observar, tanto a educação à distância como a presencial são fundamentais nos dias no qual vivemos, sendo que a educação à distância teve grande destaque nos últimos anos com um crescente número de matrículas. Agora, iremos conhecer um pouco sobre a história da educação à distância, dividido por tópico, no mundo e no Brasil. Então, no mundo, em 1728, na Gazeta de Boston, oferece curso por correspondência. Então, na Gazeta de Boston, Jornal da Gazeta de Boston, na edição de 20 de março de 1728, é oferecido curso por correspondência, onde o professor Caleb Phillips oferece material para o ensino e tutoria por correspondência. Então, podemos observar que nas fases da educação à distância, que são 4 fases, tem autores que defendem que são 4 fases e tem autores que defendem que são 5 fases. Então, essa primeira fase observa-se que iniciou pela correspondência. Logo em seguida, vem a radiofônica, o rádio. Na segunda, na terceira, a televisão e na quarta, a internet. E já em 1829, na Suécia, é inaugurado o Instituto Liber Hermonde, que esse instituto possibilitou que mais de 1.500 pessoas pudessem se profissionalizar por meio da educação à distância, também tendo essa ligação com os cursos por correspondência. E em 1990 é implantado a Rede Europeia de Educação à Distância, que possibilitou também uma gama de alunos tivesse acesso a esses cursos de profissionalização. Então, esses 3 eventos no mundo possibilitaram que a educação à distância tivesse
o seu aporte, que se alavancasse a sua expansão, sendo que teve vários outros, mas elencamos somente esses três. Já no Brasil, em 1904, o Jornal do Brasil anuncia o oferecimento de curso de profissionalização por correspondência para datilógrafo. Então também o Brasil, seguindo a mesma onda que o restante do mundo, também inicia por curso por correspondência. E aqui no Jornal do Brasil, o primeiro curso a ser oferecido é o curso de datilografia. E em 1939, em São Paulo, o Instituto Monitor oferece sistematicamente cursos profissionalizantes à distância, também por correspondência. Então, o Instituto Monitor oferece esses cursos à distância. E naquela época, ele ainda tinha como nome Instituto Rádio Técnico Monitor. E em 1941, surge o Instituto Universal Brasileiro, também é muito conhecido o Instituto Universal Brasileiro. Logo em seguida, a época da correspondência, inicia-se a época da radiofônica, o rádio, que foi muito difundido principalmente na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Depois da era do rádio na educação à distância, vem a era da televisão. Nós aqui no Brasil conhecemos muito bem o que é vinculado até nos dias de hoje, o Telecurso Brasil, e logo em seguida da televisão vem a era a qual nos encontramos, que é a era da internet. E também agora vamos dar um passeio sobre a história do ensino superior no Brasil. Então, as primeiras escolas de ensino superior foram fundadas no Brasil em 1808, que foi com a chegada da família real portuguesa ao país. Neste ano foram criadas as escolas de cirurgia e anatomia em Salvador, que hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, e a de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro, a atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Academia da Guarda Marinha, também no Rio de Janeiro. Então podemos observar que o ensino superior no Brasil teve o seu aporte, se alavancou com a chegada da família real, vinda de Portugal. Por quê? Porque a família real queria atrair os filhos da elite de Portugal. Sendo assim, ofereceu e investiu massivamente no ensino superior, sendo que a educação básica ficou em segundo plano, até porque eles não tinham interesse em escolarizar os nativos, os filhos da colônia, mas sim dar o ensino de qualidade para os filhos da elite portuguesa. E agora vamos falar um pouco da educação à distância, o qual o nosso trabalho é centrado sobre suas diferenças e semelhanças juntamente com o ensino presencial. Então, na educação à distância, podemos elencar alguns fatores de destaque na composição de seu funcionamento. Quais são eles? Os materiais didáticos, a avaliação e competências do aluno de EAD. Então, os materiais didáticos da educação à distância são múltiplos e variados. Podemos citar o e-book, que substitui o livro impresso. Também podemos citar o próprio ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, que é a sala virtual do aluno. Dentro dessa sala tem os fóruns, tem os chats, tem os bate-papos, tem os vários tipos de atividades que assim são desenvolvidas para maior interação e aprendizagem desse aluno. Então, os materiais didáticos são variados. E é interessante que esse material didático, e verificou-se que os materiais didáticos elaborados para os cursos nessa modalidade, eles devem ser constantemente avaliados, revisados e atualizados de acordo com os avanços e descobertas na área de conhecimento que tratam, possibilitando o ensino e aprendizagem de qualidade. Então, esses materiais didáticos são constantemente avaliados e revisados, até porque, como a EAD está ligada intrinsecamente com a tecnologia, com os meios tecnológicos, com as TICs, e também denominadas de NSTICs,
são as tecnologias de comunicação, tecnologia de informação e comunicação, INTICs, novas tecnologias de informação e comunicação. Então, tem que estar constantemente avaliando, até porque os materiais didáticos também acompanham os avanços tecnológicos. Já a avaliação na EAD, ela se dá por vários meios, sendo que são divididas as avaliações online, que constituem 30% do peso da avaliação, e as avaliações presenciais, que constituem 70%, sendo que esses critérios de peso são assegurados por lei. A lei assegura que 30% são avaliações online e 70% são avaliações presenciais. Então, as avaliações na EAD têm esse peso. Então, considerando a cada dia, a avaliação na EAD torna-se mais complexa a sua reflexão transformadora diante da riqueza de variáveis que interferem nos processos de planejamento, execução e gestão de resultados decorrentes. Então, podemos ver que a avaliação, além de ser múltipla e variada, ela tende a abranger vários aspectos do aluno da EAD, que difere-se do aluno do sistema presencial. Agora, iremos falar um pouco sobre as competências do aluno de EAD. São várias as competências, mas iremos elencar algumas, que são a gestão de tempo, que o aluno da EAD tem de gerir o seu tempo, porque sabemos que as cadeiras, as disciplinas ficam disponíveis por determinado período, e dentro desse período o aluno tem de realizar a leitura do material e realizar as atividades que são propostas dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, o aluno tem de gerir o seu tempo para não ficar procrastinando na realização das atividades e deixar para fazer na última hora. Então, o aluno tem de organizar o seu tempo, gerir o seu tempo para poder ter o melhor preparo e o melhor aprendizagem no processo ensino-aprendizagem. Também ele tem de ser apto a usar os meios tecnológicos. Como eu falei anteriormente, os meios tecnológicos estão intrinsecamente ligados à educação à distância. E tem de ter uma comunicação linear. Uma comunicação linear com seus colegas de sala, com seu professor, com seu tutor. Sendo que essa comunicação se dará de forma síncrona, em tempo real, e de forma assíncrona, em tempo diverso. Então, essas são algumas das competências do aluno da EAD. E a educação presencial? A educação presencial, observamos que os materiais didáticos ainda seguem o modelo tradicional, sendo usado amplamente os materiais impressos, as aulas por seu caráter presencial. Então, na educação presencial, observamos que ainda são usados amplamente os materiais impressos e o caráter presencial, que o aluno se desloca diariamente para a instituição para acompanhar aquela aula ministrada pelo professor. Entretanto, observamos que há algumas mudanças, algumas inovações nesse sistema, como iremos abordar mais adiante. As avaliações do sistema presencial se dá preferencialmente no final de módulos ou períodos, e se dá por meio escrito, ou apresentação oral, com algumas inovações nos últimos anos, em algumas instituições que estão optando também por avaliações online. Então, observamos que algumas instituições estão optando por avaliações online, tendo aquela regulamentação por lei que 70% o peso da avaliação tem de ser presencial e 30% à distância online. Então, algumas instituições estão optando por fazer avaliações online e tornando o processo ensino-aprendizagem mais interativo e dinâmico. E também algumas instituições estão fazendo uso da sala de aula invertida. O que seria essa sala de aula invertida? O aluno estuda o conteúdo em casa, no seu sistema online, e faz o debate, a contextualização, o compartilhamento de saberes no momento presencial. As considerações finais. Pode-se observar que tanto no ensino presencial como na EAD, o aluno é peça fundamental no processo ensino-aprendizagem, este não sendo mais sujeito passivo, mero receptor de informações,
mas sujeito ativo, contextualizando e compartilhando informações na busca e na construção de novos conhecimentos. Então, no decorrer desta apresentação, podemos observar que há diferenças no sistema EAD com o presencial, entretanto, também há semelhanças. Então, um não se sobrepõe ao outro. Todos dois são válidos, sendo que todos eles visam o seu objetivo final e primordial, que é o sucesso no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Então, gostaríamos de agradecer a atenção de todos, essas são as referências, e muito obrigado.